Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje sobre o propósito de Deus com a natureza. Para isso, eu quero ler Gênesis capítulo 1, verso 20 até o verso 25, que diz: E disse Deus, produzas as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda aves de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem-se na terra. E foi à tarde amanhã, o dia quinto. E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e réptil, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Nós vemos aqui a ação de Deus na sua criação. Deus criando os seres, os animais, aqui, os dois reinos, o reino animal e o reino vegetal também. É sobre essa questão que eu quero falar com vocês. Eu faço uma observação que Deus analisa a sua obra. Depois que ele termina de criar, ele olha para ela, e a Bíblia diz: ele olhou e viu, e disse Deus que era bom. Então, dado o uso dessa expressão, nós temos aqui uma expressão que Deus olhou para a sua criação e viu que era bom. Agora, essa expressão ela parece se contradizer com outras partes da Bíblia. Por exemplo, nós vamos ver em Levítico, em Êxodo também, nos Pentateucos, ali quando Deus está ordenando o seu povo e preparando Israel para uma vida com ele, Deus separando a sua criação, ou seja, tirando algo, colocando de um lado, e tirando algo, colocando de outro lado, dizendo para Israel que essas coisas não eram coisas abomináveis. Então, Deus não se contradiz. Se Deus disse que era bom em Gênesis, por que em Levítico, através da lei de Moisés, ele diz que era algo abominável e que Israel não poderia nem tocar? É tão expresso isso, que Deus diz que se alguém tocar em algum desses animais, se tornaria imundo. É sobre isso que eu quero pensar com vocês. Deus é um ser muito inteligente, sábio, e nessa expressão que eu encontro aqui, nesse contraste desses dois textos, é que eu quero falar com vocês sobre o propósito. Algo só tem sentido quando é usado de forma certa, ou quando está firmado dentro do seu propósito. É aí que eu entro com o propósito de Deus para a criação. Cada coisa que Deus criou para responder a um propósito, ou seja, para ser usado de uma forma. E vamos olhar, eu tenho aqui a classificação, eu classifiquei aqui alguns propósitos que Deus usou quando criou a natureza, o sentido de cada coisa. O propósito representativo. Nós podemos observar que alguns animais são peçonhentos, são animais feios, na verdade, e a gente pergunta: para que Deus criou isso? Nós sabemos que o nosso planeta, a nossa Terra, vamos dizer assim, uma esfera espiritual da Terra, não só o seu aspecto de esfera física, mas no seu aspecto de esfera espiritual. O que existe na Terra? A Bíblia diz: quando Deus criou o homem, ele colocou no jardim do Éden e colocou uma árvore ali. E essa árvore, ela era a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, existe o bem e existe o mal. Então, o propósito representativo de Deus, o sentido de Deus criar algumas coisas com propósito representativo, foi para representar o bem e o mal. Por exemplo, essa árvore que foi plantada no jardim, ela não tinha um sentido de efeito em si mesma. A Bíblia diz que era um fruto desejável aos olhos, e Eva até se atraiu por ele, que ela representava o bem e o mal. Não era que aquela árvore era mal ou era boa, porque ela não tinha uma natureza em si mesma, ou seja, Deus estava colocando ela ali no sentido representativo. E ali começa então a divisão, porque a partir do momento que o homem comeu, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram e ele começou a enxergar o bem e o mal. Então, propósito representativo. Algumas coisas que Deus criou para falar a consciência do homem acerca do bem e acerca do mal. Alguns animais, por exemplo, até alguns insetos, por exemplo, o escorpião.
A Bíblia diz que Deus deu poder, Jesus falou aos seus discípulos que daria a eles poder para pisar serpentes e escorpiões. Nós vamos ver que o escorpião ele está relacionado a algo ruim, a algo do mal. É uma representação do mal e até de poder satânico, na verdade. A indústria cinematográfica ela faz uso disso. Por exemplo, nós podemos ver alguns filmes que o seu cenário, se é um filme de terror, um filme de assombração, coisa dessa natureza assim, a abertura, o cenário, o que é que eles usam? Eles usam um corvo, porque o corvo ele tem um relacionamento, uma relação representativa da morte. Então, a consciência deles é essa, traz essa representação. Se é um filme também assim, nessa área de terror, digamos assim, muitos morcegos voando, isso tem uma representação também do mal, uma representação talvez dos demônios, de coisas parecidas assim, dessa natureza de escuridão. Então, o propósito de Deus criou muitas coisas nesse propósito de demonstrar, de representar o mal, de ativar a consciência do homem acerca do mal. Isso até no sentido, tanto no sentido dos animais, o reino animal e até o reino vegetal também. Por exemplo, tem algumas árvores que representam o ruim. Por exemplo, frutos ruins. Por exemplo, a figueira, existe dois tipos de figueira. Uma figueira boa, que produz frutos bons, e a figueira que não produz fruto bom, ela só produz espinho. Então, uma figueira como essa, você poderia se perguntar, para que Deus criou uma figueira que produz espinho? Os espinhos na Bíblia, nós podemos ver em Gênesis, quando Deus falou com o homem que a terra tinha sido amaldiçoada, ele falou que a terra produziria espinho. Espinho é uma questão de sofrimento, natureza de sofrimento. Então, como Deus criou as duas figueiras, ele já criou com esse propósito demonstrativo. Uma que demonstra a árvore boa, que produz bons frutos, e a árvore mal, que produz mau fruto. Agora, vamos se perguntar, a árvore tem uma natureza, digamos assim, diretamente ligada com o mal? Não, ela está no plano representativo. Deus estava criando na consciência do homem, fazendo ele entender que o mal existe. O outro propósito que Deus criou, a natureza, as coisas que Deus criou, é o propósito de utilidade. Nós vamos ver que alguns animais, por exemplo, o camelo, o cavalo, foi muito útil na experiência do homem por muito tempo. O homem se fez uso de utilidade desses animais em muita época da história. Hoje não, com a civilização comum que nós temos hoje, modernidade, hoje temos carros que transportam e tudo mais, mas antigamente era esse o processo. Então, o processo de utilidade, Deus criou muitos animais que foram para a utilização do ser humano, também frutos que foram para o seu uso, plantas medicinais também, que hoje até a medicina ainda se atém delas. Então, esse propósito é o propósito de utilidade. O terceiro propósito é o propósito de ornamentação. Por exemplo, tem plantas que elas não dão frutos, mas produzem apenas flores. Por que Deus criou isso? Porque Deus é um ser que trabalha também com beleza. A Bíblia diz que ele plantou um jardim. Jardim não está só no sentido de produzir frutos, mas está no sentido também de ornamentar, de ornamentação. Era bonito o jardim, o lugar onde Adão esteve, porque foi plantado por Deus. Com certeza ali tinha muitas plantas de ornamentação. Nós podemos ver que tem plantas que elas pintam o cenário da natureza. E também o reino animal também tem alguns animais que nós sabemos que eles não foram criados nem para a alimentação do homem, nem tem um processo de utilidade. Eles foram criados com o sentido de ornamentação. Posso dar um exemplo, até o pavão, que é uma ave muito bonita, que ela não é para alimentação, ela é uma ave de ornamentação. É muito linda ela. Então Deus criou, e nós podemos ver na natureza tantos animais lindos, pássaros lindos, que são verdadeira beleza da natureza, que está no sentido ornamentacional. Deus criou isso com o propósito de ornamentação. É como que Deus quisesse pintar a natureza, colori-la com as aves, com os pássaros. Ele quis criar essa beleza na natureza e ele criou então o propósito ornamentacional. Agora vamos para mais um propósito, o último que eu quero abordar, o propósito demonstrativo. Que propósito é esse? Esse é o propósito de demonstração. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 38, Deus fala com Jó e mostra a sua sabedoria através do que ele criou. Ele fala dos grandes animais que ele criou, fala da baleia, fala também da águia. Esses animais Deus criou com o propósito de demonstrar sua sabedoria. Ou seja, são animais que Deus criou com o propósito de demonstrar a sua sabedoria. E esse processo demonstrativo, ele não fica só na questão de animais,
mas ele abrange todo o processo de criação. Por exemplo, o mar com a sua dimensão gigantesca é um sentido de mostrar, demonstrativo, que demonstra a sabedoria de Deus. O sol no seu processo de iluminação, que ilumina a terra, a lua, as estrelas, todas as coisas que Deus criou estão nesse propósito de demonstrar, de exaltar. O salmista fala que a natureza prega sobre isso, a natureza fala sobre isso, toda a natureza ela demonstra a sabedoria de Deus. Então tem esse propósito de sentido demonstrativo. Quando Deus estava criando a natureza, Ele criou no sentido representativo, no sentido de utilidade, no sentido de ornamentação, de pintar a natureza, como eu já disse, e também no sentido de demonstrar a sabedoria. Se você quiser ver Deus de uma forma, digamos assim, indireta, na sua impressão digital, olhe para a natureza e tudo que Ele criou, você vai ver o quanto o nosso Deus é lindo e muito maravilhoso e muito sábio para criar todas essas coisas com seus propósitos e colocar para o uso e para a vida do homem. Que você possa observar a natureza e ver o quanto Deus é lindo. Que Deus te abençoe.